E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje vai ser uma continuação do tema cartografia, né? Nós vamos abordar um outro tópico, que é a representação topográfica. Em outras palavras, como é que nós vamos representar a variação de altitude no relevo numa superfície bidimensional, né? Ou seja, como mostrar uma superfície tridimensional num plano bidimensional, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos falar então sobre essas representações topográficas, mais precisamente sobre curvas de nível, que é uma técnica muito utilizada para mostrar a variação de altitude no relevo. Tá bom? Vamos lá então? Bom, pessoal, então aqui nós temos, né, início da nossa aula, tá? E aqui eu mostro uma maneira da gente mostrar a variação de altitude, que é o uso de cores. Se vocês observarem bem, existe aqui uma relação de cores até mais ou menos lógica, tá? Eu costumo dizer para o pessoal, para quem tem aula comigo, que quando se usa cores, qualquer legenda, né, qualquer uso de símbolos no mapa, o ideal é que ele seja o mais intuitivo possível, para facilitar o entendimento desses símbolos utilizados, certo? Então, quando a gente vai mostrar a variação de altitude e usa cores, essas cores têm que, ao bater os olhos, a gente vai identificar mais ou menos, não necessariamente qual é a altitude exata, mas mais ou menos saber onde é mais alto, onde é mais baixo, para facilitar o entendimento. Então, quando se usa cores, geralmente a gente usa essa relação de cores aqui, tá? Que é a relação, no caso de variação de altitude, né? Tem a variação de profundidade também, no caso das águas, né, dos mares, dos oceanos. Quando a gente mostra a variação de altitude, a gente está falando em hipermetria, tá bom? E geralmente a relação de cores que a gente usa é o verde para as áreas mais baixas, e aí daí tons de verde, dependendo, né, do detalhamento, pode usar mais de um tom de verde. E depois, nas altitudes intermediárias, a gente vai usar umas cores que parecem ser da mesma família, né? E elas vão ficando mais escuras, né? Então amarelo, laranja, vermelho, marrom. E se for o caso de áreas muito altas, né, topos de grandes montanhas, a gente usa o branco já para associar aquelas altitudes onde tem neves eternas, certo? Muito bem. Quando vai se representar a variação de profundidade, que no caso aqui desse slide nós não temos nenhuma representação de profundidade aqui, né? Mas quando a gente vai representar mares, oceanos, aí nós usamos tons de azul. O azul mais claro seria as áreas mais rasas, e o azul mais escuro para profundidades maiores. Isso também tem uma lógica, tá? Porque o azul claro indicaria maior entrada de luz, e azul escuro, menor entrada de luz, né? A luz ela não consegue penetrar em grandes profundidades. Então a gente poderia usar essa referência, tá? Para entender por que o azul mais claro representa as áreas mais rasas dos oceanos e mares, e o azul mais escuro para as áreas mais profundas. Vamos dar sequência aqui aos nossos slides. Aqui a gente tem um conjunto de linhas que a gente chama de curvas de nível. Essas linhas não tem aqui indicadas as altitudes de cada uma delas, tá? Num mapa, digamos assim, corretinho, tá? Nós teríamos ali as linhas com as suas respectivas altitudes. Mas o que vocês têm que entender é que essas linhas, elas mostram variação de altitude no relevo, tá bom? Então, cada uma dessas linhas, vou passar aqui, não sei se vocês vão enxergar aqui, a setinha, tá? Cada uma dessas linhas indica uma determinada altitude. Muito bem. Tem um detalhe importante aqui que é o seguinte, tá? As curvas de nível, que são essas linhas então, e essas curvas de nível também podem ser chamadas de isoipsas, tá bom? Bueno, essas linhas, elas são equidistantes do ponto de vista vertical, ou seja, toda vez que eu pulo de uma linha para outra, eu estou variando a mesma quantidade de metros, tá? Aqui também não tem os valores das linhas, mas mostra mais ou menos esse esquema, mostra como é que é feito o esquema a construção de curvas de nível, tá? E mostra que existe uma equidistância vertical entre elas, certo? Ela não pode ser feita assim, a la louca. Ah, eu quero fazer uma linha
a primeira linha de baixo que é 10 metros, a outra 11, a outra 15, a outra 23. Não dá para fazer assim, tá? Ou faz de 5 em 5, ou de 10 em 10 metros, ou de 1 em 1 metro, dependendo da escala do mapa, pode ser de 100 em 100 metros, de 200 em 200 metros, enfim. Tá? Mas tem que ter uma equidistância vertical entre essas curvas de nível, tá bom? Muito bem. Aqui tem um esquema que mostra, né, como a gente pode identificar forma de relevo a partir da análise das curvas de nível, tá bom? Não dá para ver aqui os valores das linhas, mas aqui tem os valores, tá? Então, se eu não me engano, aqui deve estar de 10 em 10 metros, tá? Mas também isso não importa muito. O que importa é que aqui, ó, aqui nós temos um relevo, né, mais pontiagudo, aqui tem uma elevação um pouco mais arredondada. Então a gente vai ver o seguinte, que o topo dessa elevação aqui do desenho, desses 3 desenhos da esquerda, o topo dessa elevação é um topo mais íngreme, tá? Então a gente vê que as curvas de nível elas estão mais próximas. Isso é uma dica, tá? Quando as curvas de nível estão mais próximas, indica um relevo de maior inclinação, que é o que acontece aqui, ó, maior inclinação, tá? E à medida que as linhas vão ficando mais afastadas, isso vai indicar uma inclinação menor, tá bom? Observe essa elevação aqui, ela não é pontiaguda, ela é mais arredondada, seria um morro mais em forma de meia laranja, tá? Um morro mamelonar, como diria o Absaber. Tá? Absaber foi um grande geógrafo que morreu alguns anos atrás. Então a gente tem aqui, ó, pode ver que a inclinação é maior na base e não no topo, como é no desenho da esquerda. Tá? Então, a gente vai ver as linhas mais próximas perto da base. E as linhas vão ficar um pouco mais afastadas no topo, indicando uma inclinação um pouco menor. Tá bom? Muito bem. Aqui tem um esquema clássico para a gente começar a entender como é que é construído um perfil topográfico, que é esse perfil aqui feito a partir dessa reta, tá? No caso dessa reta aqui, tá? Isso aqui é ali no Rio de Janeiro, né? Ali na Urca, né? O Morro da Urca, onde tem ali o bondinho, né? E a gente vê que esse aqui é um esquema mais complexo, né? A gente vê aqui que as linhas estão de 50 e 50 metros também, né? 50, 100, 150, 200, 250, tá? Ou seja, essa equidistância, ela é respeitada, porque tem que ser respeitada. E a gente vê que as linhas elas estão muito próximas uma das outras nesse trecho aqui, elas estão quase acavaladas uma em cima da outra. Então significa que o relevo é muito íngreme, quase um paredão, né? Quase um paredão de inclinação de 90 graus. Em alguns trechos pode até ter, ó, uma inclinação de 90 graus. Então a gente vê que, como as linhas são mais próximas, o relevo é muito mais íngreme, a inclinação é muito mais íngreme. E quando as linhas são mais afastadas, a inclinação já fica bem mais suave, tá? Então a gente consegue observar isso. Para construir um perfil topográfico, pessoal, eu vou mostrar o outro desenho que está mais simples, tá? E a gente pode identificar isso melhor, tá bom? Eu vou fazer mais ou menos por cima, eu vou mudar aqui o ponto, tá? Mas olha só, o que acontece aqui. Vamos supor que não tivesse esse desenho aqui embaixo, tá? Aqui estão as curvas de nível. Vamos supor que eu faça uma reta e a partir dessa, eu quero descobrir o perfil topográfico desse relevo a partir da reta aqui, porque é sempre a partir da reta. Então, o que eu vou fazer? Eu faço um gráfico, pode ver que o gráfico aqui, essas linhas estão de 10 em 10 metros. Então, o gráfico aqui tem linhas, né? Também tem um gráfico de 10 em 10 metros. Aí, assim, ó, toda vez, aqui, por exemplo, tá? Aqui tá a reta cruza essa curva de nível aqui que está a 20 metros. Então, o que eu faço? Eu vou puxar uma reta até a linha de 20 metros, tá bom? Aí aqui é de 30 metros, tá? Ó. Aí eu puxo, então, até a linha de 30 metros. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Tá? O que vai acontecer? Eu só vou botar aqui rapidinho, tá? Para vocês entenderem. Já está feito o desenho, mas só para vocês entenderem, né? Eu vou fazer isso. Toda vez que a reta cruzar uma curva de nível, eu vou ver qual é a altitude dela e vou puxar um ponto até a altitude respectiva no gráfico, tá? Por quê? Porque daí eu vou encher isso aqui de pontos, tá? Vou encher isso aqui de pontos. E aí acaba se tornando o que acontece? Eu vou depois pegar e vou ligar esses pontos, tá? Para ver a forma do relevo.
Observe o seguinte, que quando eu ligo esses pontos, eu não ligo assim com linhas retas, eu vou fazendo uma linha com um movimento, tá? Porque o relevo não é retinho, não é todo, né, ângulos fechadinhos não, mas como é que é? Aquelas ângulos pronunciados, tá? Assim, o relevo ele é suavizado, tá bom? Certo? Então, eu construo um gráfico, tá? Em que eu vou puxando esses pontinhos até a altitude respectiva, né? Então aqui a linha de 20 metros puxa um ponto para 20 metros, aqui é de 30 puxo para 30, aqui é de 40 puxo 40 e assim por diante. Tá? Faço isso com todos, tá bom? E aí eu, toda vez que cruzar, ó, aqui cruzou de novo a de 40, aqui cruzou de novo essa de 30, então eu vou puxando. Aqui tá meio ruim, tá? Tá meio deslocado, na verdade o ponto teria que ser aqui, tá bom? Mas tudo bem, o que importa é que vocês entenderam a sistemática, acho que sim, né? E aí depois eu construo esse perfil. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? A gente vai fazer exercícios, né? Vamos fazer alguns exercícios aí ao longo dessas próximas 2 semanas. Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, eu quero desejar a vocês uma ótima semana, tá? Uma ótima semana de trabalho. Não saiam de casa, né? Cuidem dos seus. Tentem não ver tanta notícia sobre coronavírus e essas coisas, tá? Vamos tirar a cabeça desse foco desse problema e tentar suportar da melhor maneira possível esse momento de isolamento, ok? Abraço e até mais!